Graça e paz, amados irmãos, que o Senhor Jesus continue nos abençoando, nos enriquecendo com a sua graça. Estamos aqui para fazer mais um vídeo sobre ilustrações bíblicas sobre o arrebatamento. E diante desse assunto, nós queremos hoje trazer mais uma ilustração deixada pelo Senhor Jesus. Falamos sobre, usando as ilustrações do Antigo Testamento, sobre Isaac e Rebeca e sobre a cidade de Sodoma e Gomorra nos vídeos anteriores. E hoje nós vamos ver como Jesus ele ilustra o acontecimento do arrebatamento, mostrando-nos a questão dos horários, não é? A questão dos fusos horários que são diferentes. No Brasil, hoje, por exemplo, nós estamos aqui à noite, né? Estamos gravando esse vídeo à noite, dentro do templo, fechado, não é? Já que todo mundo sabe que nós não estamos podendo realizar cultos devido à quarentena, à pandemia. Mas aqui no Brasil é noite, no Japão é dia. E nós queremos ler um texto bíblico que se encontra no livro do evangelista Lucas, no capítulo 17, o versículo 34 a 36, onde o Senhor Jesus ele traz uma ilustração, não é? Uma ilustração que nos revela, nos remete a uma verdade da palavra de Deus. Nos remete a uma verdade da realidade do arrebatamento. E a gente pode ler, como eu sempre tenho dito a vocês, todas as vezes que vocês forem assistir a um vídeo, não é? Tenha em suas mãos a Bíblia, um caderno, uma caneta ou um lápis, para que vocês possam anotar os textos bíblicos ou até mesmo elaborar perguntas para que possam me perguntar no privado ou pessoalmente vir conversar conosco, e eu também poderei responder através dos nossos vídeos. Então, diante disso, meus queridos, vamos ler Lucas capítulo 17, verso 34 ao versículo 36, que nos diz assim: Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será levado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será levada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Então eu quero que você preste atenção para você ver dentro desses três versículos que o Senhor Jesus ele deixa bem claro, não é, que o arrebatamento acontecerá, só que não será uma coisa local, uma ocorrência local. Não será, o arrebatamento não será dos brasileiros, não será dos americanos, não será dos europeus. O arrebatamento será para toda a igreja do Senhor Jesus que está espalhada em toda a terra. Certo? E quando Jesus falou isso aqui, evidentemente, há 2000 anos atrás, ele estava no país de Israel, na nação de Israel, pelo fato de que Jesus é judeu, era judeu, não é? E ele traz essa ilustração, mas querendo nos mostrar a realidade do arrebatamento e de que ele ocorrerá e afetará, ele irá atingir todo o globo terra, todas as nações, todos os povos e línguas. Então presta bem atenção. Dois estarão numa cama, um será levado e outro será deixado. Isso fala da noite, porque normalmente as pessoas estão na cama ou vão para a cama durante a noite, onde eles vão descansar, onde eles vão dormir depois de um dia de trabalho. Ele continua dizendo, dois estarão moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Isso fala de trabalho. De trabalho. Manhã e tarde, ele está fazendo referência à parte da manhã e à parte da tarde.
manhã e tarde. Sequência: 2 estarão trabalhando no campo, um será tomado e o outro deixado, qualquer hora do dia. Então isso nos mostra que Jesus traz aqui a ilustração da noite, da manhã e da tarde e de qualquer hora do dia. Ou seja, os cristãos salvos na pessoa de Jesus, eles poderão estar em seus respectivos países de origem, de cidadania terrena, poderá estar dormindo, mas se ele está em comunhão com Cristo, em comunhão com Deus, se ele tem o selo do Espírito Santo na sua vida, não importa se ele estará dormindo. Jesus voltará, ele será tomado. Depois ele fala de 2 pessoas que estarão no moinho, estarão moendo. Uma será tomada e outra será deixada. Então ele está falando de pessoas que estão em suas atividades laborativas, que estão trabalhando para o seu sustento, para a manutenção da sua vida. E como o cristão, ele é um cidadão que precisa trabalhar para manter-se e manter a sua família, automaticamente ele estará em suas atividades laborativas e mesmo estando nas suas atividades laborativas para o sustento seu e de sua família, ele, estando em comunhão, vivendo debaixo da graça e da vontade de Deus, em comunhão com Deus, com o selo do Espírito Santo, automaticamente, independente de onde ele estiver no seu trabalho, de lá mesmo ele será arrebatado. E quando Jesus diz que 2 estarão trabalhando no campo, um será levado, outro deixado, então ele está falando de qualquer hora do dia, não importa a hora do dia. Não importa o local, a hora do dia ou onde ele esteja. Se ele está em comunhão com Cristo, se ele está em comunhão com Deus, como eu já falei, ele será tomado, ele será tirado de forma repentina. Então, a palavra hebraica, gazal, quer dizer tirar, roubar. Jesus virá como ladrão de noite para tirar, para roubar a sua igreja do mundo. A comparação feita ao ato de roubar refere-se ao comportamento que provoca surpresa, pois, como vimos, o arrebatamento afetará aos crentes regenerados ao redor do mundo. Então, quando diz que Jesus virá à noite, não significa que ele virá literalmente à noite. Se vier o arrebatamento acontecer no período da noite, um exemplo, aqui no Brasil, estando noite, os crentes daqui vão ser arrebatados de noite, mas os do Japão vão ser arrebatados durante o dia. Então, quando ele diz noite, ele se refere à noite, é que normalmente é associado a uma infiltração, a uma busca, a uma penetração de um ladrão que vai a uma residência durante a noite, porque à noite é mais difícil ele ser descoberto, pelo fato da escuridão, da pouca luminosidade e da maior possibilidade de ele se esconder, de se esquivar, não é? E ser furtútil, né? Ficar escondidinho e no momento exato ele entrar na casa onde todos estão dormindo, onde a casa está com as suas luzes apagadas, onde todos estão se achando seguros. Então o ladrão vem à noite, ele vem na surpresa, ele não avisa quando vem. Assim é ilustrado a volta de Jesus. Jesus virá como ladrão de noite para roubar. Essa palavra roubar não quer dizer que ele vai cometer um delito, mas é no sentido de tirar algo ou alguma coisa de uma forma surpreendente, sem que o mundo possa perceber que ele efetuou este ato de tirar as pessoas do mundo, deste mundo que está completamente tomado pela corrupção e pelo pecado. Então o que é que acontece? A comparação feita ao ato de roubar refere-se ao comportamento que provoca surpresa, pois como vimos nos textos, né, de Lucas 17, 34 a 36, o arrebatamento afetará aos crentes regenerados ao redor do mundo. Todos esses crentes
são apresentados pelos diferentes horários aqui aludidos, demonstrados, mostrando com isso que de uma só vez, num só momento, Jesus arrebatará para si todos os salvos ao redor do mundo, tanto os do Polo Norte como os do Polo Sul, tanto os do Brasil como os do Japão, num só instante, serão tirados da terra pelo poder de sujeitar a si todas as coisas, conforme a palavra de Deus nos ensina, no capítulo 10, capítulo 3, verso 21, da carta de Paulo aos Filipenses. Não é? Então, diante deste fato que a gente pôde entender, pôde compreender que Jesus virá, não é? Independente do fuso horário, ele voltará para levar os crentes fiéis, independente do país, da localidade, da profissão, das atividades laborativas, onde eles estarão fazendo, se alguns estiverem dormindo, se alguns estiverem trabalhando pela manhã, ou pela tarde, ou a qualquer hora do dia, o Senhor Jesus virá e os levará para estar com eles para todo sempre. Aí vem uma pergunta que, por incrível que pareça, muitos crentes ainda fazem essa pergunta. Quem participará do arrebatamento? Primeiro, quem vai participar do arrebatamento é Jesus. Ele é o autor do arrebatamento. É ele que vai realizar o arrebatamento. Ele virá, não é? Vestido de glória como um noivo preparado para o encontro com a sua noiva. Como foi ilustrado no vídeo anterior, falando sobre o encontro de Isaac com Rebeca. E esse ponto de encontro entre Jesus e a igreja, automaticamente será nos ares. O Senhor Jesus chamará a sua igreja e ela subirá a encontrar-se com ele nos ares. Segundo personagem que participará do arrebatamento será o arcanjo, como diz o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Com a voz do arcanjo, ou ouvida a voz do arcanjo. O arcanjo participará, não é? Usando a trombeta como convocação para o arrebatamento. Isso a gente vai ver um pouco mais na frente. Alguns pensam que Miguel será o arcanjo principal que irá participar do arrebatamento, visto que é o único arcanjo que é mencionado com nome. É dado a ele o nome de Miguel. Isso está escrito no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, verso 1, no capítulo 10, verso 13, as atividades de Daniel em favor do povo de Israel, visto que Daniel é o príncipe guardador, o príncipe guardião da nação de Israel, onde Deus tem colocado a nação de Israel debaixo da autoridade de Miguel para agir em favor deste povo, desta nação. O arcanjo poderá ser Miguel, como poderá ser outro, porque não existe só Miguel de arcanjo lá nos céus. Miguel é o príncipe dos arcanjos, ele é o chefe, ele é o comandante dos exércitos celestiais. Mas não quer dizer que será Miguel que estará tocando a trombeta. Não, pode ser outro, porque a Bíblia não dá o nome. A Bíblia diz que apenas que será, não é, com voz de arcanjo ou com a trombeta do arcanjo, né? Conforme diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. A Bíblia não define quem será, mas o importante é que haverá a voz do arcanjo. O arcanjo com voz de trombeta, a trombeta tocada pode representar a voz do comando para os vivos e mortos em Cristo. Entenderam? A trombeta tocada pelo arcanjo pode representar a voz de comando para os vivos e mortos em Cristo Jesus. A significação do toque da trombeta de Deus, o toque da trombeta de Deus indica, ela tem um significado. Então, o primeiro significado, a trombeta ela era tocada para convocar, para chamar o povo. Primeiro, toque de convocação, da mesma forma que a trombeta em Israel reunia o povo
para ouvir o seu líder na porta da congregação. Do mesmo jeito, a trombeta será tocada no dia do arrebatamento para reunir toda a igreja para se encontrar com o seu supremo pastor, Jesus Cristo. Isso está escrito no livro de Números, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 3, onde, como eu falei há segundos atrás, que o toque da trombeta servia também como convocação da nação, do povo, para ouvir o seu líder. Segundo, o toque servia de alerta, de prontidão. A trombeta era tocada, não é? E só as pessoas que estavam de prontidão, vigilantes, alerta, era que conseguiam ouvir o toque da trombeta. E aqueles que estavam de prontidão, ligados, antenados, ouviam e assim passavam a mensagem para os demais. Isso acontecerá no arrebatamento da igreja também. Quando a gente vê isso na parábola das 10 virgens, quando gritou, eis o noivo. Quando gritaram, eis o noivo, só as prudentes puderam participar da festa das bodas. Por quê? Porque elas estavam de prontidão, elas estavam atentas, elas estavam alertas, é tanto que elas são chamadas de virgens prudentes, porque elas tinham azeite de reserva, elas tinham se precavido para qualquer eventualidade, para não perder, para não deixar de ouvir, de adentrar a festa das bodas. Terceiro, a significação do toque da trombeta de Deus indica que os mortos em Cristo ouvirão a voz, o toque da trombeta. Quarto, a significação da trombeta de Deus indica também que as almas e espíritos que descansam e aguardam no paraíso a ressurreição de seus corpos ouvirão a voz da trombeta. Aí vem. Esse acontecimento, que será num abrir e fechar de olhos, ele terá um duplo aspecto. Primeiro aspecto, a ressurreição de todos os mortos em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 16. Segundo aspecto, o translado dos santos vivos. Primeiro, a ressurreição dos mortos em Cristo. Segundo, o translado dos santos vivos. Capítulo 4, verso 17 de 1 Tessalonicenses. Paulo também se referia a essas duas classes, tanto dos mortos como dos vivos em Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, como em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 ao verso 53. Os que dormem, isto é, o corpo que está lá morto, inerte, e os que estão vivos, e ambos serão arrebatados juntos ao encontro do Senhor nos ares. Contanto, aqui um parênteses, contanto, nem todos os mortos ressuscitarão ao mesmo tempo. Certo? Não vão ressuscitar todos os mortos, só vão ressuscitar os mortos em Cristo Jesus. Somente esses irão ressuscitar. Como também, da mesma forma que só irão ressuscitar os que morreram em Cristo, nem todos os vivos serão arrebatados. Por que nem todos os vivos? Porque só serão arrebatados os vivos que estão em Cristo, os vivos crentes, os vivos que servem, os vivos que se arrependeram, os vivos que reconheceram seus pecados, os vivos que pediram perdão, os vivos que se regeneraram pelo poder do Espírito Santo, pela ação poderosa do Espírito Santo, do sangue de Jesus, da palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, esses vivos, estes que serão arrebatados. Nem todos os vivos serão arrebatados. Nesse caso,
Quem será incluído? A Bíblia ensina que haverá duas ressurreições separadas e distintas. Primeiro, a ressurreição dos justos. Só os justos irão ressuscitar no dia do arrebatamento. Só os justos, os que morreram em Cristo. Segundo, a ressurreição dos injustos será no final da grande tribulação. Certo? Isso está em João 5, 28 e 29, Atos 24, 14 e 15, Daniel capítulo 12, verso 2. Os mortos em Cristo, conforme diz 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52, são os justos. A palavra mortos diz respeito aos corpos dos salvos que deverão ser ressuscitados, isto é, os corpos serão ressuscitados para que também sejam julgados pelas obras feitas através do corpo. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 10. E está em Romanos, capítulo 14, versículo 12 ao versículo 15. Não é? Assim como Jesus ressuscitou corporalmente, porque quando Jesus foi sepultado, o corpo dele foi colocado lá, ele não ressuscitou só o espírito. Quando ressuscitou o corpo físico, né? Assim como Jesus ressuscitou corporalmente, também os salvos em Cristo ressuscitarão. Lucas, capítulo 24, verso 39 e Atos, capítulo 7, versículos 55 e 56. A natureza desses corpos ressuscitados. Como será a natureza desses corpos? Será o mesmo corpo que desceu à sepultura, mas será um corpo transformado. O corpo que desceu será ressuscitado e transformado. Segundo, será um corpo melhor que o primeiro. Não será um corpo que cansa, que sofre, que sente dor, que adoece, não. Será um corpo melhor que o primeiro. 1 Coríntios 15, 38 e 15, 42 e 44 de 1 Coríntios. Será um corpo incorruptível. 1 Coríntios 15, 42 a 54. E Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Será um corpo incorruptível, não mais sujeito à decomposição, à enfermidade ou à dor. Será um corpo, quarto, será um corpo como o de Cristo, real, reconhecível. E de imediato nós conseguiremos reconhecer a voz, a nossa voz, identificaremos a nossa voz, assim como Maria identificou a voz de Jesus quando Jesus ressuscita e ela procura o corpo de Jesus na sepultura e Jesus fala na sua retaguarda e quando chama pela segunda vez o seu nome, ela reconhece a voz de Jesus e ela diz, Rabone. Então nós reconheceremos a voz um do outro, nós reconheceremos a voz do Senhor Jesus, não é? Então será um corpo como o corpo de Cristo, será um corpo glorioso. 1 Coríntios 15, 42, conforme a transfiguração do Monte Tabor, lá no capítulo 17 de Mateus, verso 1 a 9. Conforme visto por João na ilha de Patmos, como João viu Jesus, é um corpo glorificado. Assim será o corpo daqueles que servem a Jesus e que serão ressuscitados no dia do arrebatamento. Será um corpo forte, um corpo ágil, não será sujeito à fadiga, a cansaço ou debilidades. Poderá atravessar o espaço com rapidez de relâmpago, em razão da energia com que estará dotado. Poder de Deus. Será um corpo celestial, não mais terreno. 1 Coríntios capítulo 15, verso 47 e 48. E será um corpo espiritual. Será um corpo espiritual, mas não um espírito sem corpo. Será um corpo espiritual porque será um corpo eterno, será um corpo ilimitado, será um corpo incansável, né? Que então você possa, meu querido irmão, meu amigo, meditar, refletir, analisar nessa palavra. E se Deus assim nos permitir, nos encontraremos no próximo vídeo e daremos continuidade a este assunto tão importante, mas ao mesmo tempo
tão complexo para a nossa cabeça, para a nossa limitação. Pois falar de arrebatamento e de vida eterna, diante da grandiosidade desse assunto, a gente percebe o quanto nós somos pequenos. Que Deus continue vos abençoando, que vocês não deixem de orar por mim, pela minha família, pela minha casa, pela Igreja Batista Missionária Aliança. Não deixe de estar em contato conosco. Se você ainda não tem igreja, se você está afastado do Evangelho, se você é uma pessoa que está sem quartel por alguma coisa, nos procure, ligue para nós, venha fazer um gabinete pastoral, venha visitar a nossa igreja, venha receber oração, venha participar dos trabalhos da igreja e você verá que Deus pode mudar a sua vida para melhor, porque Ele faz muito mais daquilo que nós pedimos e pensamos. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.